Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Carlos Servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Meus irmãos, é com muita alegria que eu trago para vocês nesse dia o nosso 6º dia de campanha, a armadura de Deus. Glória a Deus. E o princípio de hoje, meu irmão, é a armadura de Deus, arregimentado para a batalha, exigindo-nos com a verdade. Glória a Deus, tema poderoso, meu irmão. Já vai compartilhando aí, deixa o like, amém? Meu irmão, no capítulo anterior, a gente vimos que a batalha é de Deus, a batalha não é nossa. Mas contudo, meu irmão, nesse capítulo quero mostrar para você que a batalha também fazem parte da nossa vida espiritual. Alguns dias desses, conversando com a minha esposa, ela fez a seguinte afirmação sobre determinado assunto: os crentes deveriam se comportar da mesma maneira que os ímpios, caso contrário seriam piores que eles. Eu retruquei dizendo: a grande diferença é que os ímpios não participam da batalha espiritual que os crentes participam. Meu irmão, o que estou querendo dizer é que existem coisas que crente poderia fazer da mesma forma que o ímpio, exceto coisas pecaminosas, obviamente, né? Porém, meu irmão, deveriam evitar, uma vez que nós estamos debaixo de uma guerra espiritual e eles não. O apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Meu irmão, nessa verdade, temos até mais liberdade que o ímpio, por não estarmos debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Aos crentes, meu irmão, tudo aquilo que não é pecado é permitido, mas nem tudo convém, seja devido à batalha espiritual, seja para fugir da aparência do mal, mas acima de tudo, porque existe uma série de coisas que o crente poderia fazer, mas na prática daquilo, meu irmão, que não edifica, se não edifica, devemos deixar para trás, não fazer. Mas para o momento é claro que o que importa, né? O que importa é afirmar, né? É que estamos ali inseridos em uma batalha espiritual. E o inimigo irá usar, meu irmão, tudo e todo e qualquer vacilo do crente para derrubá-lo, para derrotá-lo. Eis a razão de estar escrito em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8: sede sóbrios, vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que runge procurando alguém para devorar. Então tem que vigiar, meu irmão, tem que vigiar. Nós estamos aqui como instrumento de Deus para a retomada da terra, para o Senhor, né? O homem, meu irmão, entregou o governo da terra ao diabo. Agora o Senhor irá usar o homem para retomar, para dar uma retomada desse governo. É claro que essa guerra a nível estratégico é de Deus e não é nossa, mas a nível tático, meu irmão, estamos completamente inseridos. Somos a família de Deus, o edifício de Deus, mas nunca podemos menosprezar que também somos os soldados de Deus. Meu irmão, nós estamos, arregimentados para lutar com as armas celestiais. Lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4, diz bem assim, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o
arregimentou. Glória a Deus. Meu irmão, olha só. Quando uma nação entra em guerra com a outra nação, é a nação que está em guerra, mas seus cidadãos habilitados são convocados a participar dela, como soldados, na verdade. Da mesma forma somos nós. Pertencemos à nação celestial, não pertencemos a este mundo. Este mundo, meu irmão, já é do maligno. O reino de Deus, através da sua igreja, está avançando sobre o império das trevas. E nós somos os soldados dessa nação celestial. A nossa parte na terra é reivindicar as estratégias e todo o poderio das armas espirituais ao nosso general, que é Cristo Jesus, o Senhor Jesus, que nos arregimentou. Olha o que diz 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Meu irmão, o apóstolo Paulo disse, lá em 2 Coríntios, capítulo 10 e 4, ele diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Esse, meu irmão, é o império, né? E é o pondério bélico do céu. Nossas armas são espirituais e poderosas em Deus. O poder bélico, meu irmão, é de Deus. E a forma de reivindicarmos essas armas é através da fé e da palavra de Deus. A fé traz para a realidade toda a provisão da palavra de Deus, para a destruição de toda obra maligna nos relacionamentos e em nossa comunhão com Ele. Amém? Aí entra a submissão e as armas celestiais, uma combinação poderosa. Esse texto, meu irmão, da segunda carta aos Coríntios, encontra-se inserido no contexto da defesa do apóstolo Paulo, quando ao seu apostolado, alguns mestres na cidade de Corinto haviam se levantado contra o evangelho desse apóstolo, centrado lá na cruz de Cristo. Muito provavelmente misturaram ali o evangelho da graça de Cristo com a lei de Moisés ou com a filosofia grega. Dessa forma, o apóstolo encontrava-se inserido numa guerra. É justamente nesse momento, meu irmão, que ele explica aos irmãos daquela igreja que, apesar dele estar numa guerra contra esses mestres, sua arma e as nossas armas também não são um ser carnal, mas poderosa em Deus. No entanto, meu irmão, um ponto bastante importante a ser observado nesse texto é quando, ao versículo 6, quando o apóstolo diz assim, ó: e estando pronto para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Está lá no versículo 6. Vamos entender. Há uma guerra de argumentos sendo travada, na qual, meu irmão, a autoridade apostólica de Paulo está sendo questionada. Então ele se defende mostrando aos coríntios que as armas que ele usa não são carnais, ok? Até aí é como se apenas ele estivesse na batalha. No entanto, ele continua dizendo que os demais irmãos de Corinto deveriam estar prontos para punirem toda a desobediência, que é o mesmo que dizer: vocês também estão nessa guerra comigo. Eu não estou e não devo ficar sozinho. A nossa vitória, meu irmão, não depende somente de mim ou de uma pessoa, mas de todo o corpo de Cristo. É, meu irmão. Mas quando o corpo de Cristo estará pronto para a guerra? Quando? Ele mesmo responde, meu irmão: uma vez completada a vossa submissão, né? Eis aqui então o princípio fundamental da vitória da igreja ou do corpo de Cristo. Não temos, meu irmão, que tratar da submissão. Um exército somente encontrará a vitória baseada na autoridade e na submissão de seus soldados. O dia, meu irmão, que cada crente compreender o quanto a submissão é importante para que ele venha
vencer as suas batalhas, e saber que o poder das armas celestiais irá destruir todo o argumento, o pensamento que não estão na linha com os pensamentos ou conhecimento de Cristo Jesus. É daí, meu irmão, que todo engano, toda mentira do diabo será anulada, será destruído. Lembre-se disso, meu irmão. As armas são celestiais, mas há um princípio muito importante que deve ser completamente desenvolvido: a sua submissão à autoridade. Quando isso acontecer, poderemos desfrutar, meu irmão, da vitória em Cristo. Caso você esteja passando por algum problema, um relacionamento com pessoas ou com Deus, o que você precisa, meu irmão, é de fé e da palavra de Deus. É disso que você precisa. Você não necessita de cura interior, nem de horas e horas de aconselhamento, não. Ou de médico ou psicológico, não. O que você mais precisa, meu irmão, além de orar, é de fé e da palavra de Deus. A palavra é a sua arma poderosa em Deus. Essa é a nossa convocação, meu irmão. A nossa convocação. Não existe na batalha o conceito de Deus trabalhar sem homens. A sua palavra afirma, confirma isso. Lá em Salmo 115, versículo 16, diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. O Senhor decidiu trabalhar na terra e através do homem. Tudo o que o Senhor faz aqui nessa terra, Ele faz com a nossa participação, meu irmão. Glória a Deus, com a nossa participação. Aleluia. Meu irmão, então vamos para a batalha, mas temos que ser revestidos de toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. Meu irmão, uma vez que estamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, né, que não temos mais dúvida do que a batalha pertence ao Senhor, que pela fé, na verdade, da palavra de Deus, já somos vitoriosos em Cristo Jesus, e que nossa vitória é um presente de Deus mediante a sua graça. Meu irmão, precisamos ainda revestir-nos da armadura de Deus para permanecermos firmes contra as ciladas do diabo. O apóstolo Paulo tinha um modelo em sua mente, muito provavelmente um soldado romano. Em seus pensamentos estava ali visualizando cada parte das vestes desse soldado, e dessa forma ele começou a compará-las com a palavra de Deus e com todo o elemento de que nossa fé possa lançar, não para a batalha espiritual, né? Então ele medita, né? Ou seja, está cingindo-vos com a verdade, né? Em sua visão, meu irmão, Paulo, ele percebe que todo soldado carrega consigo suas armas, e elas estão presas ali ao cinturão que cinge os lombos dos soldados. Esse cinturão gera ali confiança no caminho e no correr, que a mobilidade, né? Esse cinturão lhe proporciona. Não somente isso, mas ele também gera uma firmeza de que as armas não cairão assim, sabe? Não sairão daquele lugar. E quando for necessário sacá-la, não ficarão desapontados. A espada estava no lugar onde deveria estar. A firmeza do cinturão posicionava tudo isso ao soldado. Meu irmão, e essa, meu irmão, é a verdade, né? Mas aí pergunta, qual é a verdade da qual o cristão deve estar cingido, né? Me perguntam ainda. Mas a verdade é, meu irmão, que eu penso, a verdade não é o que os outros dizem. A verdade não são ali os conceitos do mundo. A verdade é Cristo. Ele é a verdade. Ele é a palavra de Deus. E somente existe uma forma, meu irmão, de conhecermos a Cristo, através da sua palavra. Cristo não é apenas uma porção das Escrituras lá no Velho ou no Novo Testamento, né? As Escrituras apontam para Cristo, Deus, de Gênesis e Apocalipse, né? E isso deseja, meu irmão, que as pessoas possam visualizá-lo, né? Tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento.
né? E não vemos com clareza, pois aquele é a sombra da realidade observada no Novo Testamento. Contudo, mesmo assim, você deve colocar a lupa do Espírito para vê-lo, né, descer ali com nitidez. Amém, meu irmão? Porque assim, não é qualquer comida que temos que nos alimentar, não, né? Com essa lupa aí você vai ver, e isso aí é alimento, né? Muitas vezes, meu irmão, eu fico preocupado com os irmãos que se alimentam aí de várias fontes. Não tenho, sabe, não tenho ali dúvida, e digo isso por experiência, que os meus anos de ministério, todos, e não tive nenhuma exceção até agora, não avançaram em maturidade. Até agora estão de um lado para o outro, não há firmeza doutrinária. A verdade está misturada, meu irmão, com pensamentos humanos, né? Preferências humanas. Com Jesus, meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Com Jesus, Jesus disse: a verdade é Cristo. Cristo é conhecido em toda a sua plenitude da palavra. Daí podemos, meu irmão, dizer que a verdade, lá em Efésios 6,14, trata do conhecimento pleno da palavra de Deus, que chamamos do corpo doutrinário. Esse, meu irmão, é o alimento que temos que nos alimentar. Esse é o alimento, meu irmão, que vai nos fortalecer. É esse o alimento na qual a verdade se encontra. É nesse alimento. E a verdade, meu irmão, é que fomos justificados por Cristo Jesus. Eu quero dar aqui um outro exemplo para que você possa entender melhor. Às vezes eu faço um teste comigo mesmo, sabe? Na hora dos cultos, eu peço para mim, sabe? Eu falo comigo ali, sabe? Levante aí, Carlos, a sua mão. Aí eu levanto minha mão, né? E eu considero isso justo, porque infelizmente a maioria não levanta a mão. E eu falo comigo mesmo, eu tenho que levantar a mão. Sabe por quê? Porque é lá do céu, meu irmão, que vem o meu socorro. Mas por que, meu irmão, tem que levantar a mão? Simplesmente porque não conhece a palavra de Deus em sua plenitude, né? Não conhecem a doutrina completa. Porque esse povo, meu irmão, não levantam a mão porque na maioria das vezes estão debaixo de acusações e por isso pensam que não são justos. Eles não se chamam, não se acham dignos, né? Mas o verdadeiro, meu irmão, motivo é que os irmãos ainda confundem justiça com o comportamento. Ainda pensam que a justiça deles é reflexo de um comportamento. Isso, na realidade, meu irmão, é justiça própria. Mas não é isso que a Bíblia afirma. Nós somos justos porque Cristo nos justificou. Não é por algum bom comportamento meu, não, mas pela ação de Cristo Jesus, que morrendo na cruz e pagando os meus pecados, Cristo é a nossa justiça. O seu sangue é o preço da nossa justiça. Por isso, depois que explico, mais uma vez, peço que aqueles que são justos levantem as mãos. E aí, todos levantam, graças a Deus, né, meu irmão? Pelo menos até que nossa acusação venha sobre eles. Aí então explico tudo de novo. Esse é o meu ministério. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você: olha, cinja-se com a verdade. Preocupe-se em gastar tempo com a palavra de Deus. Peça para o Senhor trazer luz sobre toda a verdade da Bíblia. Conheça Jesus em sua plenitude para desfrutar da sua vitória. Vença com Ele a batalha da fé. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Então esse foi o nosso 6º dia de campanha Armadura de Deus. Meu irmão, a armadura de Deus é isso aí. É regimento para a batalha e cingindo-nos com a verdade. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a tua batalha, que você se fortaleça em Deus hoje e sempre. Amém, meu irmão? Já vai compartilhando aí, amém? Deixa o like. Carlos Servo de Cristo, mensageiro da palavra do Senhor. Deus abençoe.